certeza de que a história do planeta vai muito além do ano 2000. Então, uma boa noite e até a próxima sexta-feira. Você fica agora com Muvuca. Através de depósitos combustíveis fósseis por milhões e milhões de anos. Desculpa me meter na conversa de vocês, mas tem uma coisa que eu ainda não consegui entender. Então pode falar, Bira, porque aqui a gente tem que entender tudo. É que eu queria saber como eles conseguem extrair todo esse minério. Tem alguma infraestrutura na Amazônia? Boa, Bira. Danilo. E como é que vocês aqui da mineradora montaram toda essa infraestrutura? Em 1982, nós trouxemos para o coração da selva um trator desmontado em um avião. Esse pequeno trator D4 começou todo o trabalho de lavra de cassiterita. Inicialmente, existe uma pesquisa mineral para conhecermos o potencial mineral e a quantidade de minério existente. Em seguida, é necessário montar-se toda a infraestrutura necessária, como hidrelétrica para fornecimento de energia elétrica, estradas de acesso, equipamentos necessários à extração e beneficiamento do minério. Na década de 80, o governo brasileiro investiu para valer na região, com a intenção de fazer um polo exportador de minério em estado bruto e também para incentivar a produção de alumínio primário. A usina hidrelétrica de Tucuruí foi construída com o objetivo de oferecer energia aos grandes projetos de mineração no Pará. Os números impressionam. Para gerar 8 milhões de quilowatts de energia, a usina precisou de uma barragem de 7 quilômetros de extensão. A usina hidrelétrica de Tucuruí realmente impulsionou vários projetos de mineração no Pará. Os projetos trouxeram empregos e divisas para a região, mas também provocaram diversos problemas, principalmente ao meio ambiente e à vida da população das regiões onde foram implantados. Esses grandes projetos trouxeram trabalho para muitos, mas contribuíram para a desestruturação e desorganização das economias locais. E acirraram a questão da posse da terra com o aumento desorganizado do fluxo migratório. Parece exagero, né? Mas quando se fala que esses grandes projetos mexeram para valer com o meio ambiente e com a vida das pessoas, pode botar uma fé, que mexeram mesmo. Só para você ter uma ideia, dá só uma olhada no que aconteceu com a cidade de Marabá. Durante a instalação do projeto Ferro Carajás, de 81 a 85, a população de Marabá dobrou de cerca de 200 mil habitantes para pouco mais de 400 mil habitantes. É claro que tantas transformações em tão pouco tempo provocaram várias mudanças, não só na vida das pessoas, mas também no meio ambiente da Amazônia. Segundo os especialistas, o grande vilão do desequilíbrio ambiental da floresta é a agropecuária e não a mineração. O que não quer dizer que a extração de minérios não esteja provocando grandes estragos na região. Para produzir carvão, as mineradoras desmatam grandes áreas florestais, destruindo o solo e provocando erosão. Já os rios vêm sofrendo por causa dos assoreamentos e das contaminações provocadas pelos metais tóxicos usados na mineração. A nossa responsabilidade é muito grande, mas nós temos, através de técnicas adequadas de beneficiamento e lavra de minério, através de técnicas desenvolvidas para a recuperação do meio ambiente, conseguido fazer com que a mineração traga o mínimo de impacto ambiental e, com isso, consiga trazer também para essa região tão carente empregos e riqueza, para fazer o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, fazer uma conciliação do desenvolvimento, de trazer empregos, riquezas para a região, sem agredir ou agredir ao mínimo o meio ambiente. Nós temos que conviver com a floresta virgem, floresta natural, os igarapés, os rios, que são inúmeros,
temos que conviver com uma reserva indígena, a nossa montante, vamos chamar assim, e temos que conviver com uma reserva biológica do Atumã, que é administrada pelo IBAMA. As pessoas nem sempre percebem, mas quando uma área é desmatada, o desequilíbrio ambiental vai muito além dessa área. A redução de uma área da floresta, além de provocar erosão e empobrecer o solo, ela também pode desencadear alterações climáticas, como aumento de temperatura e redução das chuvas. Entenderam? Total. É claro que se você subir a temperatura de um lugar como a Amazônia e diminuir as chuvas, tudo por ali vai sofrer. A vegetação, os animais... E as pessoas também, né, Bira? Pô, mas você não deixou nem eu terminar de falar. Olha, com estagiário afiado assim, eu posso até começar a pensar naquelas férias que eu tô adiando há tempo. Mas antes de sair de férias, que tal a gente dar uma olhada nos melhores momentos do nosso programa? Neste programa, você conheceu os minérios que existem na Amazônia, o que vem sendo feito para incentivar a mineração e os maiores problemas ambientais causados por essa atividade. Como você pôde ver, a região amazônica concentra inúmeros recursos minerais. Só que dependendo da maneira como esses recursos são explorados, o que era uma riqueza acaba se transformando em prejuízo, seja para o meio ambiente, seja para as pessoas. Explorar a região é importante, mas com critérios, respeitando-se a natureza e as formas de vida da população. No próximo programa nós vamos falar sobre biodiversidade. Toca faz um lago em outro chão, onde as canoas vão beber e navegar. Uns tocam, outros tontos de canção, lago e canoas são porto de vento de um lugar. Tocar muito faz um lago grande, muito mais se expande o chão do remador. Remar muito é ir mais pra onde todo mar esconde o céu que longe encontrou. Quem toca faz um lago em outro chão, onde as canoas vão. Mais um programa. Caminhos. Vamos mostrar que onde existem perguntas, existem respostas. E que para todo problema, existe uma solução. Eu viajei junto com a equipe do Globo Ciência até o Nordeste para viver esta situação da seca. Nós visitamos as 3 regiões do Nordeste. A Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. E descobrimos até um oásis no meio da Caatinga. Eu fiz amigos, conheci muita gente e descobri que as crianças têm muita força de vontade e esperança para enfrentar a seca. Eu vou contar tudo para vocês. O Globo Ciência está no ar. A gente começou a ver as dificuldades que a população enfrenta em tempos de seca. Olhem essas imagens que vimos na estrada de Fortaleza indo para o Canindé. As pessoas esperam por qualquer ajuda para poder suportar mais um dia sem água e sem colheita. Nossa, Patrick, o que você sentiu quando viu isso? Eu moro aqui no Rio, então eu sempre vejo as pessoas pedindo esmola, mas eu nunca vi nada como aquilo. E nós vamos, vamos para grande. Aqui nós estamos passando necessidade de água, criança morrendo com necessidade de tudo. O semiárido brasileiro, ele está, sobretudo, concentrado no Nordeste do Brasil. Ele representa o grande miolo da região Nordeste, cerca de 60% da região Nordeste, equivalente a 900 mil quilômetros quadrados, é uma área muito maior do que França, Espanha e Portugal juntos. Ele abrange 10 estados, desde o Maranhão. Aliás, o Maranhão, formalmente, ele não está dentro do semiárido, embora ele possa sofrer um pouco com o problema das secas, mas o Piauí já está dentro do semiárido, uma parte do Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parte de Minas Gerais. O semiárido nordestino é uma das zonas climáticas básicas, no que diz respeito às chuvas. Estas zonas são equatorial, chove em todas as estações. Tropical, verão chuvoso, inverno seco. Semiárido tropical, alguma chuva no verão. Árido, é seco em todas as estações. Seco mediterrâneo, alguma chuva no inverno. Mediterrâneo,
inverno chuvoso, verão seco. Polar, chuvas esparsas em todas as estações. O semiárido é um conjunto de fatores que caracterizam uma determinada região. Então, por exemplo, nós temos aqui no estado do Ceará e no Nordeste como um todo uma grande área de semiárido que se caracteriza principalmente por uma distribuição temporal e espacial das chuvas muito irregular. Quer dizer, às vezes chove muito, mas até muito intensamente numa concentração de tempo muito pequena. Se caracteriza também por uma questão da vegetação, do tipo de solo, né? A vegetação predominante é a caatinga, que é mais resistente à falta da pouca disponibilidade de água, né? Então, o semiárido, por ter um solo muito fértil, dentro de um programa de desenvolvimento que favorecesse a irrigação, seria muito bem aproveitado. Mas as chuvas não são o único fator que define o semiárido e que determina se vai haver seca ou não. Existem outros fatores. Vamos ver? Quando nós temos uma temperatura do Oceano Pacífico, a altura da costa do Peru, aquecida, quer dizer, mais alta do que o normal, existe uma probabilidade maior que existam poucas chuvas aqui no Ceará. E contrariamente, quer dizer, de modo contrário, quando existe temperatura alta no Oceano Atlântico Sul, a probabilidade maior é que existam boas chuvas aqui no Ceará. O que nós precisamos estudar mais e pesquisar mais e aprofundar mais é procurar entender melhor e saber como é que essas duas coisas se compensam. Quem influi mais sobre o quê? Há séculos que a região nordestina sofre com a seca. Ela já passou a ser considerada inevitável. Todo mundo é capaz de prever, mas ninguém pode fazer nada. Mas será possível que ninguém pode acabar com isso? Será que é uma fatalidade da natureza que a gente não pode fazer nada? Vai ter que ser assim sempre, sempre, sempre? Patrick, como que essas imagens são de seca se a vegetação tá verde? A gente sempre vê e imagina que a terra lá na seca é rachada, queimada pelo sol. E aqui ele está na cor da esperança, resistindo há meses e meses sem chuva. A explicação é que esse ano o Nordeste atravessa a chamada seca verde. O verde que a gente vê aí é do capim e do cactus, que são exemplos de espécies que resistem bravamente à falta de chuvas. Mas nenhum nem outro serve de alimento para o homem. No caminho todo, a gente pode comprovar isso. Olhem só essas imagens. O milharal está seco. Os agricultores plantaram no início do ano para aproveitar a chuva que caiu. O milho cresceu, mas veio a seca e impediu que caísse mais águas das nuvens para molhar o roçado. Ele não se desenvolveu e morreu. Mas não é só no Nordeste que a natureza é dura com o homem. Quem vive perto de regiões de terremotos, de vulcões, também aprende a conviver com as dificuldades. Aliás, conviver é o termo certo quando o assunto é seca. No Nordeste, 16 milhões de habitantes vivem na zona rural. Quer dizer, dependem da lavoura. E é aí que entra a ciência, pesquisando formas do homem conviver com esse fenômeno da natureza sem ter a vida ameaçada por ele. Nós precisamos olhar para essa população que corresponde a uma grande São Paulo com os olhos que precisam ser vistos. Não com os olhos do coitadinho, mas com os olhos de pequenos produtores que precisam ser apoiados, ter acesso à tecnologia, e só vamos conseguir isso através de investimento. Então é muita gente que convive com a seca, hein? É, e não tem muita escolha, ou foge de lá ou convive com a seca. A relação da natureza com o homem não é maternal nem hostil. A natureza tem seus ciclos e seus ritmos, e cabe ao homem adaptar-se a eles. Quanto melhor conhecermos a natureza, mais poderemos melhorar o meio ambiente onde vivemos e tirar dele o que mais nos interessa. Gente, pelo que eu vi nessa viagem, a ciência ataca a seca em 3 campos de batalha. O primeiro campo é o das previsões. Essas previsões são feitas pela meteorologia, que hoje é capaz de prever a seca com a ajuda de satélites. E ainda é capaz de calcular o volume de chuvas, a quantidade de chuva que deve cair numa região em certas épocas do ano. Os outros campos de batalha são o mapeamento, que quer dizer fazer os mapas das regiões da seca, e o que chamamos de ações de campo, o que se faz lá no lugar onde a seca está acontecendo.
tanto na questão da chuva quanto na questão da seca, a previsão feita pela FUNSEMI é de altíssima responsabilidade e de muita utilidade e importância, vez que com ela os agentes econômicos, as pessoas de um modo geral da sociedade que têm os seus negócios, o meio da sua sobrevivência, podem tomar uma decisão se vai fazer uma determinada ação ou outra determinada ação em função do prognóstico que a FUNSEMI coloca como o mais provável da ocorrência das chuvas sobre o Ceará. Esse é o Laboratório de Geoprocessamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. Enquanto de um lado se faz o mapeamento das bacias hidrográficas, do outro a previsão do tempo não para. Afinal de contas, as informações que saem daqui são fundamentais para o agricultor saber as condições de clima e solo para o plantio. Essas informações chegam aos computadores via satélite e logo se transformam em mapas. Esses mapas são capazes de indicar as regiões mais prováveis de se encontrar água no subsolo, o que facilita a escavação de poços e de identificar os tipos de solo e a capacidade de usar ou não esses solos para a agricultura. Neste mapa, por exemplo, a cor verde identifica o planossolo, um tipo de solo arenoso próprio para o cultivo de mandioca e caju. Então, vamos falar da terceira frente, as ações de campo, que são amostras do que se pode fazer na prática. De preferência, essas ações são feitas em épocas de chuva, para que o agricultor possa ter condições de enfrentar a estiagem. Muitos pesquisadores estudam o melhor aproveitamento da água da chuva. Algumas pesquisas acham que as melhores alternativas para acumular a água são a construção de açudes e a perfuração de poços. Mas essas alternativas são muito mais caras e é o poder público que tem que construir esses açudes e poços. Então fica mais difícil do que se fossem ações que cada morador pudesse fazer sozinho. Mas existem pesquisas para o pequeno agricultor que precisa da água, tanto para o consumo próprio, quanto para manter suas plantações durante a seca? Claro! Os cientistas já encontraram uma alternativa simples e barata, que pode ser feita tanto em tamanho gigante, quanto pelo pequeno agricultor. Você viu isso, né, Patrick? Conta pra gente. Eu vi. São as barragens subterrâneas. A gente foi visitar a barragem subterrânea no terreno da Dona Ivonete, perto de Caruaru, em Pernambuco. E eu achei o máximo. A Dona Ivonete me mostrou a sua plantação de mamão, que antes não dava nada, e agora tá dando até de sobra, ela até distribui para os vizinhos. Quando eles estão assim, ficando inchados, aí é que eles estão bons. Agora, vamos ver como se constrói uma barragem subterrânea. Mas isso aí é com a Bianca. A construção de uma barragem subterrânea considerada pequena como essa, que tem 25 metros de comprimento por 3 de largura e 3 de profundidade, pode ser feita por um mutirão de trabalhadores ou com a ajuda de um trator. Olha só esse gráfico. A força dos trabalhadores ou do trator é usada para escavar uma vala. Dentro da vala é erguida uma parede de pedra chamada enrocamento. O próximo passo é colocar uma lona encostada na parede para dificultar que a água retida ultrapasse a barragem. Agora a terra que foi retirada volta para fechar a vala, mas antes de cobri-la totalmente, são colocados anéis de cimento poroso para formar um poço. A barragem está pronta. Quando a chuva vier, a água que escorria e era pouco absorvida pelo solo seco será retida pela parede e penetrará com mais facilidade na terra, formando uma espécie de lençol d'água. Com isso, o solo vai se recuperando e tornando-se pronto para a agricultura. Essa mesma água que foi absorvida também é filtrada pela parede porosa dos anéis de cimento e enche o poço. Ali fica armazenada a água que será consumida pelas pessoas. Essa barragem, no terreno de Dona Ivonete, foi construída no início do ano e levou apenas 2 dias para ficar pronta. Somando o preço da lona com o dos cilindros de cimento poroso, o valor total de uma barragem como essa fica em torno de R$100. Menos de 6 meses depois da construção, olha só o resultado nas terras da pequena agricultora. O resultado está aqui.
A água que é acumulada na barragem subterrânea umedece o solo e possibilita que as pessoas plantem mamão, melancia, milho. Eu estou aqui com a dona Ivonete, ela vai conversar com a gente. Dona Ivonete, o que mudou na sua vida depois da barragem subterrânea? Mudou muito. Olha, porque planta milho, planta feijão, tem o mamão. Tudo que a gente quiser, a gente planta aqui e dá. Antigamente não dava nada? Não dava nada. Ao que parece, a família da dona Ivonete não quer mesmo mais nem ouvir falar em seca. Tanto que estão construindo uma grande cisterna para aproveitar a água da chuva que escorre pelo telhado. Daqui a algum tempo vou comer aqui doce de mamão, vitamina, comer um milho que eu já estou vendo ali que está crescendo. Isso. Muita Quando você coisa. voltar, aí tem, ó, tem o milho, tem o suco de mamão, tem o doce. Então quando eu voltar a gente faz um lanchinho pra gente. Vai lanchar. São soluções simples como a construção dessas barragens que vão evitar situações como essa que vamos ver agora. Estou aqui com o senhor José Luiz, no leito do rio Choró-Limões, que fica a 100 quilômetros de Fortaleza. É verdade que esse rio, em época de chuva, ele cobriria a gente, senhor José Luiz? Ele estando cheio, só dá passagem na canoa. E essa água desse rio aqui, se tivesse cheio, vocês estariam usando para o plantio? Exatamente. O Choró-Limões abastece o município de Itapiúna e cidades vizinhas. Vazio com a seca, a população abandonou a agricultura, que era a atividade principal da região, e está se virando como pode. Agora que nós estamos fazendo só nos poços. A gente plantava um plantiozinho até o correr da água, até onde ela vai subir, viver molhado. Desde quando esse rio está seco? Tá desde o começo do inverno, que não houve chuva para ele correr água, né? Isso é desde o ano passado? Desde o ano passado, que ele não botou enchente. Como não tem dinheiro, a população troca mercadorias. O que vocês têm comido nesse tempo de seca? Eu tenho uma tarrafinha, eu vou nos postos do rio, pego um carazinho, aí eu pego um peixinho grande, eu toco por farinha, arroz. Sem esperança de que a chuva venha para encher o rio ainda esse ano, seu José Luiz vai embora, carregando na garupa as picaretas que devem lhe dar o sustento até que a seca termine. Eu nunca tinha visto um lugar assim, um rio seco, que mais parece uma estrada. A gente sente uma coisa esquisita quando pisa naquele leito de rio seco. Seguindo esse caminho, depois de atravessar o rio seco, eu fui parar num povoado onde conheci o Francisco, um garoto de 14 anos que tem uma vida completamente diferente da minha. Mas o Francisco e eu temos uma mesma paixão, o futebol. Você brinca aqui? Você faz o quê? Joga bola. Eu adoro jogar bola também. Tá bom. Gostoso, né? Tem aquilo lá, o que é? Aquele lá ali é pra gente bater roupa, as crianças que moram ali naquelas casinhas tomam banho lá, sabe? Mas a água não presta não, só a lama mesmo. Eu fui com o Francisco ver a tentativa de plantação que ele e o pai fizeram no princípio do ano, quando choveu. Isso aí é o quê? É sabugo mesmo, sabe? Não deu nada mesmo, milho. Aí a gente aproveitava e não saiu para dar os animais. Mas para vocês e para vender não adianta de nada. Não adianta nada. Qual é o teu sonho? Meu sonho é de comprar um carro, né? Sou um jogador de futebol também. A gente aqui tá torcendo para que seu sonho se realize logo e que as soluções para melhorar a vida de todos aí no sertão cheguem depressa. Daqui a pouco a gente vai ver mais experiências que estão dando certo contra a seca do Nordeste. Para sair daquela situação, ele começa a criar várias técnicas para tentar adivinhar se vai chover ou não. Quando chega o mês de janeiro, é os formigueiros que limpam a casa e para colocar a ração nova, né? Aí quando ele bota aquela casa velha que tem fora, a gente tá sabendo que tem chuva no Nordeste, né? Espera aí, Patrick, explica pra gente. Eu não entendi direito o que o seu Antônio falou. Isso quer dizer que quando a formiga muda o lugar do seu formigueiro, é sinal de chuva, entendeu? Para o sertanejo, até o João de Barro manda um sinal. Se o João de Barro constrói a casa com a abertura voltada para a nascente, de onde vêm as chuvas, é um mau sinal. Se a abertura estiver voltada para o poente, é um bom sinal. Ele está tentando proteger a casa, portanto, vai chover.
Deixando as superstições de lado, vamos ver agora o que o pesquisador Almir Cirilo tem a nos dizer sobre a chuva no semiárido. Os satélites estão aí cruzando os espaços. O Brasil agora vai lançar mais um satélite, 2 satélites, um ambiental e um meteorológico. E esses instrumentos têm trazido cada vez mais informações preciosas e fundamentais para que a ciência vá atacando no problema. Gente, eu vivi uma experiência incrível. Eu fui até a escola Padre Zacarias Tavares, em Caruaru, em Pernambuco. Assisti uma aula de geografia da 5ª série. E eu estudei o quê? A seca. Sempre existiu e existe seca, não é isso? Não é? E o que é o El Niño? É um fenômeno, um aquecimento das águas do Pacífico que vem piorar ainda mais a seca na nossa região Nordeste. Qual é o seu nome? Leandro, o que você sabe sobre as soluções da seca do Nordeste? A construção de barragens subterrâneas que acumulam água debaixo do solo para que elas não evaporarem. A professora falou também sobre poços artesianos, que pode ser feito para escavar o solo para ver se obtemos água no solo. Patrick, aqui a gente teve o problema da seca e da chuva, como é que é? Às vezes, quando chove demais, as cidades não têm estrutura para segurar aquela chuva, acaba alagando a cidade toda e vira um caos. É um problema totalmente contrário de vocês, que acontece muito lá no sul. Patrick, rola um papo que você fez o maior sucesso lá. É verdade que você saiu até com segurança? Gente, olha só. No assentamento estão 17 famílias que vieram para cá há 4 meses. Eles compraram 7 hectares de terra, recebendo R$ 130 por mês para pagar o terreno. Eles vieram para cá para trabalhar sem patrão e tirar da terra o sustento. Começaram a construir as casas de pau a pique, na esperança de dar para estas crianças uma vida melhor. E aí veio a seca. Dessa seca cruel que nós pegamos agora, que nós não levamos muita sorte, porque no próprio instante que a gente entramos para o terreno, já entramos logo com a seca na cara logo. Aí é o seguinte, a gente está comprando o comestível e fazendo os tipos de trabalho nossos por aqui mesmo. Eles plantaram milho e a plantação secou. A água que sobrou fica neste açude, a 1 quilômetro. O importante mais de tudo a gente ter no terreno é a água, né? Aí não tendo a água já fica mais difícil para a gente já também. Aí ele vai secar, cada vez mais vai ficar pior para nós. A maior dificuldade é a alimentação. Aqui no meio da terra, a madeira seca se transforma em carvão. E o carvão... Nós vendemos um carvão ontem e compramos 3 quilos de feijão. Um feijão que é uma beleza. Se você ver o feijão, acho que a senhora até... acho que a senhora queria até comer desse feijão. A gente bota de manhãzinha no fogo, ó, e bota de manhã no fogo, bota um pedaço de ferro dentro e uma panela d'água na fornalha de trás, bota para ver se ele amolece um pouquinho, não cozinha não. Na paisagem a cor não muda, mas a esperança alimentada pelo assentamento não morre com a seca, mesmo que a chuva só venha no ano que vem. Bom demais, que a gente não tinha onde morar, né? Tinha mais era que arranjar um canto para morar e trabalhar, que a gente queria era trabalhar na roça mesmo. É que foi um ótimo canto. Tá melhorando, graças a Deus. Como é que era antes? Antes é porque a gente vivia por terra dos outros. Se a gente ia blocar no local, só podia trabalhar lá só se o dono aceitasse mesmo lá. Sei, aqui vocês trabalham para vocês. Aqui nós estamos trabalhando para nós mesmo aqui. Mas se Deus quiser, melhora. Mas sem meios de se desenvolver do ponto de vista econômico, essas famílias continuam na dependência de ações de emergência, como a distribuição de água e de alimentos. Uma coisa é certa, não é só a chegada das chuvas que vai mudar a vida dessa gente. A única saída é atacar todos os problemas ao mesmo tempo e tentar reconhecer em cada caso específico quais são os problemas mais urgentes daquele lugar e quais os que podem ser resolvidos primeiro. O Nordeste tem 1.875 municípios, se eu não me engano é esse o número, e o município típico no interior do Nordeste, ele tem uma renda per capita de 150 a 300 dólares por ano, é um nível de pobreza muito grande. E a base econômica é essa agricultura de subsistência que é destruída no ano de seca. Então a economia desse município se destrói.
E isso tem sempre um efeito, um impacto, inclusive, do ponto de vista macroeconômico, ou seja, a participação da contribuição da agricultura na formação da riqueza da região naquele ano, normalmente cai e chega, inclusive, a prejudicar o crescimento da economia como um todo. A gente viu um rio seco, não é? Agora olhem só onde a gente foi parar. Pode ser difícil de acreditar, mas bem no meio do semiárido cearense, erguem-se montanhas com árvores altas e diversificadas, uma vegetação típica de Mata Atlântica. O clima ameno, em torno de 25 graus, e a terra úmida, em nada faz lembrar o sol quente e o solo seco do sertão, que fica apenas a 70 quilômetros daqui. É verdade, Bianca. Eu diria até que estamos num verdadeiro oásis. Aqui nós temos plantação de chuchu, banana, couve, nem sinal de seca. É verdade, Milton, que a seca não passa nem perto daqui? Nem sinal de seca. A seca aqui a gente só sabe notícias pela televisão, pelos jornais. E essa plantação de chuchu dura o ano todo? Dura o ano todo. E você colhe de quanto em quanto tempo? Em 8 dias é a colheita de chuchu. E aqui chove sempre? Sempre. Toda semana está chovendo, toda semana. Aí sábado, domingo. Ninguém passa fome? Não, de jeito nenhum. E o clima tá sempre desse jeito assim, sempre sem muito sol forte? Sempre sol forte, mas no máximo 27 graus, 26. O Nordeste do Brasil não é o lugar mais árido do mundo. Pelo contrário, é uma região com enormes potencialidades do ponto de vista ambiental, econômico e humano. Quando o sertanejo vai para a capital fugindo da seca, ele não faz isso porque quer. Na verdade, o que ele queria mesmo era continuar vivendo na sua terra. Existem soluções para a seca. Temos respostas que nos são dadas pela geologia, pela botânica, pela meteorologia. Temos respostas da agronomia, da zoologia, da engenharia, da economia, da sociologia, da educação. Temos satélites, temos computadores, temos laboratórios e, principalmente, temos pessoas qualificadas para encontrar soluções. Podemos dizer que em nenhuma outra época o Brasil esteve tão bem armado para combater estas secas. O Globo Ciência aposta que a ciência pode ajudar o Brasil a resolver seus problemas. Até o próximo Globo Ciência. Até lá. Fazer o melhor Pela primeira vez ao vivo no Brasil, Mr. M, um dos maiores mágicos do mundo, num espetáculo com números inéditos em 1h30 de magia e ilusionismo. Mr. M, imperdível, de 12 a 15 de agosto no Olímpia. Ingressos já à venda. Baileys é uma sensação única. Não tem nada igual a Baileys, nem parecido. Baileys! Baileys on the Rocks. Entregue-se a essas sensações. Conceição, demorei pra caramba, mas também trouxe um pessoal legal. Tudo bem. Essa é a Conceição. Oi, Conceição. Como é que chama mesmo o negócio, hein? Pome de Adão. Que eles dão pome, dandão. Pome, dandão. Não. Por que esse bolo tem esse nome? Frescura pura. Você trabalha em casa de família? Trabalho, atualmente eu trabalho em casa de família. Qual é a coisa mais chata, assim, que você acha numa patroa? Quando a patroa manda você fazer uma coisa, você fica à vontade, faz o que você quer, do seu jeito. Aí quando você tá fazendo, ela fica assim, faz assim, faz assim, faz assim. Então não dá pra me fazer o meu jeito. Você fica tontinha, você se perde. Você já brigou alguma vez com alguma patroa se a ponta dela mandava você embora? Já, não. A ponta dela mandava embora, não. Eu fui e deixei ela falando sozinha. Teve uma coisa, você sabe fazer isso? Sei, então fica fazendo que eu vou embora. Aí eu peguei e fui embora. Porque sempre acaba sobrando pro empregado. Sobrando? É.
Você acha que desconta? A patroa desconta? Ah, de certa forma até desconta. Fica nervosa. É, o primeiro que passa na frente é o empregado. Pá, é você mesmo. Você é casada, Conceição? Não, atualmente tô sozinha, graças a Deus. Mas você já foi casada? Já. Graças a Deus, por quê? Você achou que foi um saco? Ah, porque dá muito trabalho. Quantos anos você tá casada, Luma? 8. 8 anos. Com muita honra. E é difícil. Quanto tempo você tá casado, Pedro? 18. Uau. 18 anos? Por que você acha que você casou tão cedo? Eu acho que eu era muito intranquilo e uma pessoa que gostasse de mim era uma coisa tão boa pra mim que eu fiquei querendo ter uma certa segurança de que aquilo seria que ela ia ficar com você? para sempre. Tanto que eu casei na igreja, para sempre. Então, E seus casamentos todos, você sempre foi fiel? Conceição? Fui em 2, em 1 não. Primeiro casamento você foi fiel? Fui. O segundo? Fui.